na prova do CBO. Já caíram algumas questões desse ano, tá? Então, gente, vocês já começaram a ficar pelo menos familiarizados com os conceitos, vendo que doenças podem ser diagnosticadas, né? Os princípios do funcionamento do aparelho. Né? Então, já que o tema era retina, glaucoma, a Fernanda trouxe artigo aqui para nós, que eu acho extremamente bom para vocês nesse momento. Boa noite, meu nome é Fernanda, eu sou especializanda do 2º ano. Vou falar um pouquinho desse artigo que eu encontrei no PubMed. Ele é de 2015 e foi escrito na China. E ele fala sobre a correlação entre a perfusão do nervo óptico e a gravidade do glaucoma em pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto, utilizando o angio-CT para avaliação. Bom, o objetivo do artigo ele vai comentar e avaliar a perfusão do nervo óptico nos pacientes com glaucoma de ângulo aberto e correlacionar com a gravidade desses quadros. É um estudo prospectivo, transversal e de caráter observacional. Foram utilizados 62 olhos de 62 pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto e esses pacientes foram divididos em 3 grupos de acordo com o campo visual, com alterações de caráter leve, moderado a grave. E eles foram comparados com 20 olhos de pacientes controles normais, que não tinham glaucoma. Foi feita o estudo da perfusão com angio-CT para avaliar o índice de fluxo e a densidade dos vasos, o calibre desses vasos. E foi avaliado o campo visual, o mean deviation, o pattern standard deviation, espessura da camada de fibras nervosas da retina e o complexo de células ganglionares. A análise foi a associação do potencial dessa perfusão e as alterações do campo visual à perda estrutural dessas camadas de fibras nervosas e das células ganglionares. Então, ele introduz, fala um pouquinho do glaucoma, que é a segunda principal causa de cegueira no mundo, e durante muito tempo, somente a PIL foi levada em consideração como causa de perda de tecido neural na cabeça do nervo óptico, né? A PIL é levada como fator de risco. Só que hoje já se sabe que ela sozinha não previne a perda do campo visual em todos os pacientes, né? Existem outros fatores, e esses fatores são vasculares e desempenham também importante papel. Alguns estudos, eles demonstraram que no glaucoma primário de ângulo aberto, a perfusão é menor na cabeça do nervo óptico, na circulação da retina, da coroide e na circulação retrobulbar. Esses estudos também usaram a avaliação da angio-CT, só que o angio-CT ainda não é tão difundido assim, e apesar de ele ser sensível para medir com precisão as velocidades de pequenos vasos, a microcirculação mínima lá da rede vascular ela é pouco trabalhada, né? Não são todos os tipos de angio-CT que fazem isso. E de qualquer forma, o angio-CT ele veio trazer à tona essa questão metabólica, né? Desmistificar isso que é só a PIL que causa a alteração do glaucoma, a progressão do glaucoma. Então, o OCT a gente já sabe, né? Já tem costume de trabalhar com ele, que ele avalia a medida da espessura da retina e é importante para avaliar o diagnóstico e tratamento de doenças da retina e do glaucoma. E esse estudo, esse angio-CT que ele avaliou, é uma angio-CT recentemente desenvolvida, um exame não invasivo, né, como os outros OCTs, e ele é capaz de quantificar o fluxo sanguíneo da retina e no nervo óptico com rapidez e precisão. Já existe o consenso, em alguns lugares já existe esse consenso que o fluxo sanguíneo é reduzido, só que o foco do estudo, além de mostrar que o fluxo sanguíneo ele é reduzido, qual é a gravidade que ele causa e quais são as alterações funcionais e anatômicas já estabelecidas. Então, vamos falar dos métodos. Foram 62 pacientes, como eu falei, classificados de acordo com o campo visual, em leve, moderado e grave, e utilizados 20 pacientes controle, que não tinham alteração na camada de fibras nervosas, o campo visual era normal e a PIL média era menor que 21. Sempre foi menor que 21, melhor dizendo. Foram pacientes acompanhados entre 2003 e 2014. Os critérios diagnósticos para o glaucoma primário de ângulo aberto, para a seleção desses pacientes, já com dano no nervo óptico e afinamento da camada de fibras nervosas, já com defeito no campo visual, pelo menos 2 exames comprovando essa alteração, o ângulo aberto na agônio e sem outras doenças que pudessem causar dano no nervo óptico. Os pacientes foram classificados e avaliados em relação à anamnese, à refração, exame físico com bio, fundo de olho, tonometria, PAC, gônio, OCT e angio-CT.
Aqui nessa primeira tabela, ele mostra várias alterações clínicas de todos os pacientes, como sexo, idade, frequência cardíaca, só que a diferença significativa entre eles variou somente na PIO. Nos pacientes que não tinham glaucoma, a PIO média foi de 15,5, nos glaucomas leves 18,5 e nos outros entre 18 e 17. Já nessa tabela aqui, ele mostra como que os olhos com glaucoma têm maior perda do campo visual, com menores valores de mean deviation e maiores valores de PSD. Então, aqui desse lado tem os pacientes que não têm glaucoma, então mean deviation de menos 0,37, como que aumenta no glaucoma para menos 2,73, 7, 18. E o PSD, como que a variação é maior também nos pacientes com glaucoma. Ele avalia também a perda da área da borda do nervo óptico, a redução da espessura da camada de fibras nervosas, do complexo de células ganglionares. Então, do lado aqui onde os pacientes são normais, a espessura da camada de fibras nervosas ela é de 115 aproximadamente micrômetros e os outros 86,5, 77, 64. A camada do complexo de células ganglionares também diminui bastante. E a área da rima, também em milímetros quadrados, também diminui de acordo com a severidade do glaucoma. E o que ele trouxe de novo é que é o índice de perfusão do nervo óptico e a densidade desses vasos, que são significativamente menores nos pacientes com glaucoma e relacionados com sua gravidade. Então, a taxa de perfusão nos pacientes normais, essa taxa é um pouco maior do que dos outros pacientes. E a densidade dos vasos, o calibre dos vasos, nesse caso, é bem maior nos pacientes normais, comparado com os outros pacientes, relacionado também com a gravidade de cada glaucoma. Nessa foto aqui tem a retinografia de um lado, o OCT, nessa tabela do meio, aqui o angio-CT, para mostrar como que a rede microvascular é mais densa no paciente normal e como que ela vai reduzindo na borda da rima, em relação ao quanto mais grave é o glaucoma. Acaba sendo um pouco repetitivo, mas os gráficos eles deixam bem claro assim, como que foi comprovado o estudo deles. Aqui nesse gráfico tem também essa perfusão, como que ela reduz, quanto mais grave é o glaucoma, menor é a perfusão da cabeça do nervo óptico e como que o calibre dos vasos são também menores, também menor em relação quanto mais grave é o glaucoma. No final das contas, ele fez uma análise de regressão linear múltipla para avaliar que a perfusão do nervo óptico ela é mais fortemente ligada à espessura da camada de células ganglionares do que qualquer outra variável. Então, a perfusão influencia muito mais como que essas células ganglionares reduzem a camada do que a influência de sexo, idade ou outras alterações. Bom, a discussão. No final da discussão, ele vai comprovar todos esses achados que ele trouxe aqui à tona, a redução do fluxo sanguíneo para o disco e a densidade dos olhos, dos vasos em olhos glaucomatosos estão relacionados ao dano. E existe uma excelente correlação entre o fluxo sanguíneo, avaliado no angio-CT, e a gravidade do glaucoma. Ele traz também comenta um pouco sobre o AGF, que a angioflu ela pode ser usada para indicar defeitos no disco. Só que ela não é comumente feita, porque você não, além de ser um procedimento invasivo, ele vai ter muita dificuldade de quantificar como é essa perfusão e como que está acontecendo a perda de fibras, né? Já o angio-CT ele mostrou essa perda a gravidade do dano glaucomatoso de acordo com a redução da perfusão. A angio-CT, então, traz esse novo índice, que é a densidade dos vasos, que o OCT comum não traz. Só que ele questiona, uma falha do estudo, além de ser um estudo transversal. As alterações vasculares são uma consequência primária ou é secundária do glaucoma, né? O que causa o primeiro? É o vaso que não está chegando bem no glaucoma ou o glaucoma que tem alteração promove essa alteração vascular? E a angio-CT pode ser útil no monitoramento da progressão do glaucoma, apesar de não ser tão utilizado para isso ainda, né? A medição do fluxo sanguíneo por disco pode ser útil nessa avaliação, como eu falei, e o fluxo sanguíneo, de forma geral, ele está relacionado com a perda tanto estrutural como a perda do campo visual. E as alterações vasculares do disco podem ser também secundárias ao glaucoma. Apesar de ele falar que pode ser monitorada a doença com angio-CT, a gente sabe que na prática não é muito utilizado. E é isso aí.